Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Livro Cenas da Foz, por Camilo Castelo Branco. Juízo Crítico, da primeira edição. Li como editor e reli como crítico as SCENAS da Foz do SNR. João Júnior. Declaro que encontrei uma série de cenas que tanto podiam ser de S. João da Foz, como de Freixo de Espada à Cinta. Entretanto, os quadros cômicos são desenhados com um pouco mais sal que um artigo de fundo. Os episódios fúnebres estão escritos em estilo de cavalo de carruagem, como dizia Voltaire. Outro sim declaro que não vi neste livro doutrina, palavra, freis, ou vírgula, que destoe dos maus costumes da época em que é escrita. Como coisa oferecida à humanidade, a oferenda é digna da deusa e do sacerdote. Porto, 2 de junho de 1857. O editor Camilo Castelo Branco. Dedicatória. A espécie humana, inclusive os barões. Senhora. O sacerdócio da imprensa, cuja invenção se deve a um agiota do século XV, é a mais augusta das funções, depois da arte de cozinha. Ocioso seria provar esta atrevida proposição, quando os exemplos saltam como camarões em terra seca. A rotundidade dos abdômens e a estupidez prodigiosa dos proprietários dos ditos senhora é a mais persuasiva prova de que a culinária tem sobre a imprensa a primácia disputada por alguns sandeus que se deixaram morrer de fome, embebecidos no paradoxo da ciência. Sem embargo, porém, desta verdade, que palpita como um aneurisma, eu não posso deixar de reconhecer as grandes vantagens que podem provir a V.Exe da mirifica invenção dos tipos. Senhora, eu sou um desses poucos bipédes que reagem por instinto contra os quadrupédes que gratuitamente se dizem meus irmãos. Saturado de estudos longos e substanciosos sobre a alveitaria, tenho querido organizar um manual de farmácia, dedicado ao utilíssimo curativo de alguns desses meus irmãos, que me ameaçam as tíbias, quando a dor do alifafe moral os faz pinotear desencabrestadamente. Neste intuito, cuja extensão eu deixo a penetração de V.Exe, confeiçoei algumas receitas, que pus em sistema pefológico, subordinadas a bases simptomatológicas, palavra grande que V.Exe soletrará de seu vagar. Senhora. A higiene moral, depois de Bruxelas, tem feito progressos que demandam um compêndio novo, e uma diversa iniciativa no sistema de aplicá-los com aproveitamento. O romance Senhora é a mais profícua das farmácias, porque neste laboratório douram-se as pílulas com maravilhosa limpeza. O romance, caldeado na forja onde Voltaire sacalou as armas com que feriu no coração o ridículo de V.Exe, naquela época, será, se me não engana o muito amor da humanidade, um sodorífero, por meio do qual faremos transpirar as muitas fezes que V.Exe traz no sangue, e das quais se originam muitos miasmas de febre da pouca vergonha, para a qual não há quarentena possível, nem conselho de saúde, porventura o mais necessitado, na presente conjuntura, de ser esfregado com as baetas da zombaria. Pelo que, considerando maduramente quão proveitosa devia ser a V.Exe, a divulgação de trabalhos que o zelo da minha espécie me impôs, ouso recorrer à egíde da sua proteção, ofertando-lhe o primeiro da série de livros que vou atirar à humanidade. Senhora. Fiquemos aqui, se lhe parece. Livro 1. A Sorte em Preto. Capítulo 1. Em 1825, morava na Travessa do Caramujo,
em S. João da Foz, uma família de Amarante, que viera a Banhos, e constava dos seguintes membros: Pantaleão de Cernache Telo Aboim, de Lencastre Maldonado e Souza Pinto de Penha e Almeida. Sua mulher, Dom Amália Victória Rui da Nóbrega Andrade Vasconcelos Tinoco dos Amarais. Sua filha Hermenegilda Clara, com todos os apelidos paternos, e 5 de sua mãe. 2 criadas graves. Uma cozinheira, casada com o lacaio. Um escudeiro preto. Um galego adjunto à cavalariça. Dos cães de lobo, e, finalmente, uma cadelinha atravessada de cão d'água e galga. Eu, João Júnior, que estas coisas ponho em escritura para memoria eterna, morava na rua de cima de vila, e da minha janela vi muitas vezes na sua USNR. Pantaleão, homem cor de lagosta cozida, com cabeleira azulada pela ação do tempo, olhos refegados, com debrum escarlate, papeira ampla como a dos cretins nos Alpes, e nariz poliedro como uma castanha do Maranhão. A SNRD e Amália, se bem me recordo, era uma serpente. Orelhas, nariz, queixo, e todos os districtos da cara, nesse tempo eram comarcas, era tudo aguçado e verrugoso, como uma molhada de nabos velhos, em que as fitas amarelas da touca representassem a rama das nabiças. A menina Hermenegilda tinha cara de serafim de couro da aldeia, gorda e vermelha, cheia de vida estupida, olhos grandes como bogalhos, dentes anarchicos, mas brancos como o seu nedil pescoço, braço rico de tecidos celulares, rendilhado de tumidas veias vermelhas, onde borbulhava o sangue cruorico de felicíssimas digestões de cabeça de porco com feijão branco. Os servos não me lembra bem como tinham a cara, excepto uma das criadas graves, que diziam ser filha bastarda de um frade Bernardo, irmão do SNR. Pantaleão. Eu fiz 3 dias descabelado namoro a esta rapariga, que tinha 76 polegadas. Ao quarto, vi-lhe um calcanhar aberto como ouriço velho, e desanimei. De quem me recordo muito é do escudeiro preto, que tinha a cara mais velhaca da raça de Ismael. Assobiava com perfeição a Maria Cachucha e jogava amarrada magistralmente com o galego, suplementar aos machos da liteira, deixando-o quase sempre estatelado no chão em forma de meia-lua. E muitas vezes vi eu com estes olhos invejosos a menina Hermenegilda a brincar com o preto na sala, onde eu podia devassar estes inocentes brinquedos. O gosto dela era puxar-lhe a carapinha, e o gosto dele era, ao que parece, dar-lhe surras, que terminavam sempre quando a mãe, ou o pai, ou alguma das criadas apareciam no limiar da porta da sala. Um meu amigo visitava esta família, e dela soube eu que o SNR. Pantaleão era senhor de casa vinculada, e a SNR de Dom Amália também era morgada, e a SNR de Hermenegilda, por consequência, uma opulenta herdeira. Soube mais que o SNR. Pantaleão remontava a sua fidalguia a uma personagem importante na dinastia Goda, e não me recordo bem se era Atanaúfo ou Roderico. A genealogia da mulher diziam lá em casa que era a mais antiga da velha Lusitânia, e contavam maravilhas de seus avós na Índia e na Amarante. A herdeira, por segunda e inevitável consequência, tinha nas veias 12 canadas, bem medidas de sangue gótico, e por isso, a arquitectura externa fazia lembrar Orense ou S. Tiago de Compostela. Entre os rapazes meus, conhecidos da província, o meu inseparável companheiro dos passeios a carreiros era um mancebo de 30 anos, que tem hoje os seus 61, e está literalmente escangalhado, como eu que o digo. Então era ele esbelto e galhardo,
amigo de mulheres novas e vinho velho, como Byron, que ele vira no teatro de S. Carlos, em 1813, e afirmava que bebeu com ele uma garrafa de aguardente de cana no Nicola, botiquineiro do Rócio. Parece-me peta, porque Byron, se emborcasse uma botelha de aguardente em Portugal, não nos chamava bárbaros. País onde um inglês se embebedar, será sempre um país civilizado. Como quer que seja, o meu amigo provinciano era homem do grande mundo. Chamava-se Bento de Castro da Gama, e não sei que mais. Era natural de Cabeceiras de Basto, filho segundo da casa denominada do Olho Vivo, não sei por que derivação. Seus pais mandaram-no estudar latim e lógica no seminário de Braga. Bento corrompia o porteiro, e saía de noite, a provar que a lógica, sendo a arte de bem pensar, não exime um fraco mortal de pensar o pior que é possível. Dessas investidas nocturnas à moral, resultou um escândalo em casa dum chapeleiro da senhora Abranca, e o seductor teve de fugir do seminário, onde estava debaixo de olho, pendurando-se para a rua nos lençóis. Contava ele que o pai lhe abanara as orelhas, enquanto a mãe lhe preparava algumas tigelinhas de geleia de mão de vaca, para o indemnizar das suculentas bochechas que deixara no seminário, emagrecidas sobre o novo método do Pereira e o desabrido genuense. A casa paterna era estreito horizonte para o nosso amigo. Uma bela manhã fugiu de casa, veio ao porto e assentou praça em infantaria. O pai, sabendo-o, mandou-lhe os documentos para se habilitar a cadete, e estabeleceu-lhe avultada pensão para se habilitar a exercer todas as travessuras e maroteiras de que o seu caractere era susceptível. Em 6 meses de praça estivera 3 na cadeia, por causa de vários socos com que mimoseou os sargentos do corpo. Pediu a baixa, deram-lhe promptamente, e recolheu a casa onde não encontrou já vivo o pai. Pouco depois, morreu a mãe. Bento de Castro pediu por conta da sua boa legítima alguns 1000 cruzados, foi gastá-los em Lisboa o melhor que pôde, e tornou para casa, onde o irmão Morgado o recebeu de braços abertos. Nesse tempo é que eu o conheci na Foz, onde viera pela primeira vez a Banhos, em 1825. Relacionei-me com ele na caça das gaivotas, e convivemos alguns meses na sua casa de Cabeceiras de Basto. Passávamos e excelentes tardes no convento de Refojos, onde ele tinha 3 tios, que eram santos varões, doutos e alegres. Aí conhecemos José Pacheco d'Andrade, morgado de uma casa ilustre, que nos ensinou a jogar o pau, como bom mestre que era. Na feira do Arco vimo-lo, nós uma vez varrer a feira com admirável limpeza. Saltava como um gamo, e apanhava pela cernelha com uma bordoada, o mais lesto jogador de Barroso. Fui amigo deste homem, e vi-o morrer 20 anos depois num palheiro, onde mendigando pedira agasalhado. O que o levou a este extremo é uma história muito longa, e que já vi fugitivamente esboçada nos versos de não sei que livro. Pergunta o leitor o que tem isto com as cenas da Foz. Se me começam com perguntas, estamos mal aviados. Um homem na minha idade, com a reputação feita, escreve as coisas como elhas, lhe escorregando os bicos da pena. Nem aciselo o estilo, nem torneio o pensamento, nem traço plano. Não me apoquentem. Lá vamos a Foz. Fim do capítulo. Capítulo 2. O meu amigo Bento de Castro veio uma noite, de Matozinhos, de casa do Brito, onde perdera a banca portuguesa, 20 moedas, um cavalo, um relógio, 2 anéis com brilhante, e ficara a dever outro tanto.
Às 2 horas bateu-me à porta, sentou-se na minha cama, e começou assim um patético discurso. Tenho dado cabo de mais de a metade da minha legítima. Não tardará o dia em que meu irmão me dê de comer, como se dá uma esmola. O jogo tem sido o meu abismo. Perco o dinheiro e perco a vergonha, quando o azar me é contrário. Hoje vendi cavalo, relógio, anéis e tudo. Cheguei a pedir dinheiro ao moço de farda da casa onde joguei. Quando vinha para cá, ali no Castelo do Queijo, tive vontade de atirar ao mar com esta vida diabólica. Se o não fiz, outra vez será. É no que há de parar este negro fado que me traz, a pontapés da desgraça. Não me dirás tu o que hei de eu fazer para ser o que tu és? E que achas tu que eu sou? Perguntei eu, porque não sabia ainda então o que era. És homem de juízo. Tens há 10 anos, um cavalo velho e magro, uma casinhola na província que te rende 12 carros de pão e 15 pipas de vinho verde, uma sobrecasaca preta com os cotovelos rapados, e vives feliz. Muito feliz. Pois aí está. E eu, com 40.000 réis mensais de rendimento, tenho gasto metade do capital, e desconfio que devo a outra metade. Pois se queres ser homem de juízo, deixa coçar-se o teu casaco nos cotovelos, limita o teu luxo de equitação a um cavalo digno de ser cantado pelo Manuel Duarte Ferrão, faz de conta que colhes 12 carros de pão e 15 pipas de vinho verde e serás feliz. É tarde, meu caro João Júnior, é tarde. Criei necessidades que não posso matar sem que eles me matem. Preciso dinheiro, venha ele de onde vier. De mim de certo não vai, meu amigo. Bem sabes que o pão e o vinho este ano não deram nada. Desde março deste ano em que morreu o rei, parece que desapareceu de Portugal o estômago mais consumidor que tínhamos. Tu não tentaste ainda a fortuna pelo lado do casamento? Ainda não. Tem-me lembrado algumas vezes essa asneira salvadora, mas sou tão infeliz que desconfio de tornar-me ridículo se o tentar. Ridículo é esse susto. A experiência ainda te não amadureceu quanto é necessário para viver neste mundo. Ridículo só conheço um homem neste planeta, é o que não tem dinheiro. As tentativas que se fazem para alcançá-lo são sempre sérias, heróicas e até épicas. Se fizeres namoro a uma rapariga rica, riem-se de ti os zombeteiros candidatos à rapariga, mas esse riso só pode ser penoso se a mulher te não indemnizar com o sorriso dela. A questão é to be or not to be, ser ou não ser amado. Sirvo-me deste fragmento de Shakespeare, porque não está ainda estafado pelos folhetinistas. Folhetinistas, que são folhetinistas? Folhetinistas são os pataratas que hão de vir daqui a 20 anos, trazidos em uma nuvem de gazetas. Ainda a tresandar ao fartum dos coeiros, virão para a imprensa com seu cabedal de erudição empamado nos romances de certo Dumas, que tem hoje 15 anos, e será então o primeiro corruptor da literatura em França. Saberão menos latim do que tu quando saltaste pela janela do seminário de Braga, e dirão que o latim é uma cataplasma que mata a originalidade nativa e a natividade original, e não sei que outras sandices usadas na linguagem deles pataratas. A respeito de lógica e retórica, dirão que antes do dilúvio já estavam banidas das escolas mais ilustradas. Hão de provar que o talento não precisa desses cósticos para ressumar a materia do espírito, e provando-o, dirão tolices, em que ficará salvo o genuense e o quintiliano, dos quais tanto nos falaram os teus tios frades de refojos.
Falaram muito em línguas druídica, céltica, indica, sânscrito, e dirão delas coisas maravilhosas que terão o superior merecimento de não serem ditas em português. Ora, pois, fica tu sabendo que os folhetinistas serão. Não me importa saber o que serão os folhetinistas, o que eu quero é saber o que serei doje a 20 anos. Serás folhetinista, visto que te não vejo com habilitações para seres coisa alguma. Se te parece, vai aprendendo de teu vagar a tocar guitarra, para depois poderes falar com critério das primas donas, e dos contraltos, e dos baços, e deste curti que hoje está criando uma reputação no Porto, e eu espero ouvir doje há 30 anos, com o mesmo timbre, o mesmo volume de voz, e a mesma precisão de notas graves em si bemol. Que diabo de embrulhada é essa? Homem, fala-me direito. Que me dizes tu, a tentativa de um casamento rico? Digo-te que conheço grandes alarves, que tentaram e prosperaram. Quando um homem se diz, hei de casar rico, apesar de todos os contratempos, casa rico. O primeiro passo a dar é convencer-se de que a vergonha é uma excrescência que nos magoa, e deve ser amputada da consciência como quem corta um calo. O segundo é procurar a mulher, através de todas as torpezas, como o mineiro procura o ouro através do saibro e dos charcos lodacentos, que lhe regorgitam debaixo dos pés. O terceiro é levar com a porta na cara, e ficar com a cara voltada para outra porta. O quarto é teimar. O quinto é teimar. O sexto é teimar. Tenho entendido. Mãos à empresa. Cobrei espírito novo. Dentro de um ano hei de estar casado com mulher rica, bonita, inteligente, virtuosa. Alto lá, isso é muita coisa. Assim também o Bocage a queria, mas disseram-lhe que não. Rica? D'acordo, isso é possível. Inteligente? Deixa-te de isso, mulher inteligente, não se deixa engodar por especuladores matrimoniais, é-lhe mais fácil ceder ao coração toda a liberdade dos seus desejos, os menos puros, do que algemar-se com grilhões, que ela parte facilmente no momento em que a razão ilustrada lhe diga, entre ti e o homem são iguais os direitos. Formosa? Pieguice e contrassenso. Mulher formosa é sempre a mesma coisa, e aos olhos do marido, perde pouco e pouco o prestígio da beleza. Mulher feia, pela continuação da convivência, perde pouco e pouco a fealdade, e chega a parecer bonita. E deve saber que mulheres feias têm inspirado paixões ardentíssimas. Dizem que há uma compensação de graças ocultas, as quais fazem ganhar raízes no coração do homem. Eu não sei se é no coração, se no fígado. O que posso asseverar-te é que tenho visto mulheres formosas apagarem muitos incendios e as feias atearem-nos. Dido, Helena e Cleópatra dizem que foram lindas mulheres, por terem apaixonado Enéas, Paris e Antônio. O que de certo se não sabe é se eram feias. Verdadeiramente feio, meu amigo, é o diabo, como diz a ama de leite dos teus sobrinhos. Enquanto a virtuosa, meu caro Bento, a esse respeito tínhamos muito que dizer, se eu não tivesse sono. A virtude é o escolho de muitas posições sociais. Felizmente que ela vai em decadência, e por isso veremos de hoje a 30 anos, muitas posições brilhantes com um pé no pescoço da virtude. Virtude é uma sociedade mercantil, em que a maior parte dos empresários se sustentam à custa da pequena parte que se conserva fiel aos estatutos. Fora com a palavra, e se prometes as pauá do teu programa de casamento, indico-te uma mulher. Qual? A minha vizinha Hermenegilda, filha do Pantaleão. Pois achas que está no caso? Muito no caso. Sei que é rica,
não é feia, é estúpida, é fidalga, mas, enquanto a virtude não sei por que ela perca no teu conceito, para que eu deva aspar a palavra do meu programa. É que eu desconfio do preto. Do preto. Que preto? Falaremos amanhã. Agora quero dormir. Bento de Castro saiu, e eu, voltando-me para o outro lado, sonhei com o preto. Suaves recordações da mocidade, sede a cebola destes olhos, que já não podem chorar. Fim do capítulo. Capítulo 3. No dia seguinte, fui obrigado pelo meu amigo a praticar o escândalo de acordar ao 12h27. Queria ele ser esclarecido sobre palavras enigmáticas que eu proferira a respeito do preto. Não valia a pena, disse eu, perturbares o meu sono da manhã por semelhante insignificância. A história do preto é a mais inocente das historias. Não sei se o moleque conhece o Otelo de Shakespeare. É certo que o Otelo era preto, e sentiu a mais negra das paixões por uma branca. Não sei também se a filha de Brabante lhe puxava a ele a carapinha como faz a filha do SNR. Pantaleão ao dito preto. Em todo o caso, há muito a recear do espírito de imitação, porque o plagiato do amor é de todos os plagiatos o mais nocivo. Por imitação, ama-se por imitação, deshonra-se por imitação, casa-se por imitação, suicida-se. Quem sabe se a SNR do Hermenegilda para imitar Desdémona introduziu o preto no coração? Estás a mangar, respondeu o meu amigo Bento, pode lá dar-se semelhante asneira. Dão-se asneiras maiores, meu caro, muito maiores. Eu tenho uma prima, dás licença que te conte a história de minha prima? Se não for muito estirada. Lacônica o mais possível. Minha prima Rosa foi a mulher mais bonita de Vilarinho de Cotas, Canelas, Sinfãs e povos circunvizinhos. Tinha um bom patrimônio, e foi muito pretendida. Rejeitou propostas de vantajosos casamentos, e resistiu às minhas tentações, quando eu era um homem perigoso em casa de primas. Uma bela manhã, a priminha desaparece de casa. Partem emissários para todas as partes do mundo em cata dela, e depois de varejarem e farejarem todas as casas suspeitas, todas as igrejas onde o misticismo a poderia ter em êxtasis, e até um poço onde uma alucinação a poderia ter precipitado, depois de muitas diligências, e lágrimas, e gritos, e informações, minha prima aparece, imagina lá aonde. Eu sei cá. Num lagar de uma quinta sua escondida atrás de uma pipa, no mais puro arrobamento do amor com, meus ilustres avós, perdoai-me a revelação, com um dos galegos que tinham vindo à vindima. E que pedaço de galego! Que se seguiu? Mataram o bruto? Qual matar o bruto? O bruto tinha um direito sagrado à sua existência. Minha prima foi interrogada pelo irmão, seu tutor, e respondeu que havia de casar com o galego. E casou? Casou e vestiu de casaco e botas de cano alto, e chapéu de seda, e o que mais é, meu primo galego parecia depois um espanhol. Se o vires hoje, não dirás o péssimo texto que está naquela encadernação. E ela ama-o. Essa admiração é suficientemente parva. Ama-o como o amou sempre, bebe a felicidade dos lábios dele, pendura-se-lhe, em delírios de ternura, das largas espaduas, aperta ao coração a cabeça amante do cônjuge inseparável, não receia uma deslealdade, desconhece o ciúme, produz o mais mecanicamente que se pode, rapazões robustos, vermelhos, e gordos como teixugos, enfim, para te dizer tudo de uma vez, minha prima está gorda,
come tanto como ele, e faz as suas digestões, na suave beatitude da mulher ditosa, com os olhos postos no marido. Faltava-me dizer-te que esta criatura angélica, antes de ser encontrada no lagar, era dum melindre d'orgãos, e duma susceptibilidade de emoções, que fazia receiar muito pela sua vida. Lia novelas de La Calprenède. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.